Aqui em Atos 10, diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Viu? O que a gente sempre fala? Da família unida e de um homem que é o sacerdote do lar. Se fosse só a mulher dele aqui, ia ter dificuldade de ser toda a família devota a Deus. Mas era um homem, o cabeça, um homem temente a Deus, devoto a Deus, como também era toda a sua família. Aqui está mais uma lição. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Olha a cabeça desse homem, pessoal. Ele era um gentil, ele não era um judeu, ele não conhecia a Bíblia. Mas ele orava a Deus todos os dias, sempre. E dava esmolas generosas. Tem tanto crente que não ora, tem tanto crente que não é generoso, que é avarento, que tem uma crença diabólica de escassez, que não confia em Deus, que é uma coisa assim terrível. E tem tanto ímpio que tem atitude de justo, que infelizmente, que se morrer hoje, ele vai para o inferno, porque ele não aceitou Jesus. Mas que ele tem uma atitude mais justa que muito justo, que não é justo. Se for justo, teria atitude de justo. Só tem o rótulo, né? Não, eu sou crente, sou cristão, mas não é cristão, é crente, é religioso. E religioso a gente já viu na Bíblia como eles são terríveis. Como eles pesam, são chatos, são pesados. Isso, ninguém quer isso, mas tem muita gente que se contenta e tá bom. Parece que é crente, parece que é santo, parece que é de Deus, mas se convence. Mas no final das contas está nu, está sem proteção nenhuma. E esse italiano, esse Cornélio, esse oficial, ele era um homem generoso, um homem que temia a Deus, que dava o exemplo de temência a Deus para a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio, temeroso, não conhece? Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, veja os detalhes, pessoal, todos que aparecem na palavra, que eram judeus, quando eles tinham uma visão de anjo, o que eles faziam? Eles se abaixavam, eles faziam, nós vamos morrer. Lembra disso? Nós vamos morrer. Ele não conhecia. Em vez dele abaixar os olhos, se curvar, ele olhou fixamente. Ele não tinha aquela noção, nossa, se eu ver Deus, Deus vai me matar. Mas Deus não mata. Mas tinha esse jeito deles. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é, Senhor? E o anjo respondeu, fala comigo, por favor, suas orações e esmolas subiram até Deus. E Ele as guarda, fala você, na memória. Você só tem algo na sua memória se você o quê, pessoal? Você guardou, você aprendeu, você estudou, você leu, não é? Até falar assim, eu quero aprender inglês, não, inglês eu já sei. Eu quero aprender francês, mas não tem nada na minha memória. Eu só sei fazer o biquinho de esse bico. Linguinha meio esquisita, né? Bonito é italiano, né? Francês é meio esquisito, faz muito biquinho, né? Então o anjo respondeu, suas orações foram ouvidas. E Deus guarda na memória. Então Deus só pode ter na memória aquilo que Ele recebeu. Então nós precisamos analisar isso. Nós temos crédito com Deus? Por que as orações de Cornélio foram respondidas? Pode ser tanto uma coisa como outra. Eu acredito mais na segunda hipótese, né?
Talvez naquele momento, ele fez uma oração diferenciada e chamou a atenção de Deus. Às vezes naquele momento ele estava sofrendo. E ele fez uma oração diferente. Mas não, o estilo de vida dele mostra que ele não era um homem religioso, ele era um homem de Deus. Porque a atitude dele era de Deus. Então nós vemos suas orações e as suas boas atitudes, as suas esmolas, a sua ajuda, a sua generosidade foram ouvidas, subiram até Deus, Ele as guarda na memória. Então o que é isso, pessoal? Orações acumuladas, uma vida de investimento, uma vida de busca, uma vida de plantios corretos. Uma vida onde ele estava lá plantando. Nos momentos de maior dificuldade, ele estava lá orando, pedindo a Deus, Senhor, me responde. E às vezes naqueles momentos de maior sofrimento, quebrantamento, ele fazia aquelas orações ainda mais fervorosas, mais sinceras, e atraiu o favor de Deus. Então veja dois tipos de sofrimento. O sofrimento da desobediência que levou a espinhos e suor, sem resultados bons até o último dia da vida dele. E aqui um outro sofrimento, porque ou você acha que esse homem não tinha ataques, ou você acha que esse homem não tinha problemas. Tinha, com certeza tem, como todo mundo tem. Só que ele respondia com a fé. Ele não respondia com o estômago. Ele não respondia com a inconsequência. Ele respondia ajudando pessoas. Ele respondia orando. Ele respondia juntando a família dele, ensinando qual é o padrão. Então os filhos dele temiam a Deus. A mulher dele temia a Deus. Porque aquele homem temia a Deus. Suas orações foram respondidas. E Deus só vai ouvir responder orações que foram feitas. Não, eu oro. Oro mesmo? Ou eu faço uma reza? Eu oro. Só quando eu estou na igreja? Ou só quando eu tenho um problema? Ou só quando eu estou muito aflito? Ou o Senhor tem ouvido as minhas orações e tem mantido na memória, tem guardado na memória? O Senhor tem guardado na memória as minhas orações. Eu tenho feito, tenho sido generoso, tenho agido com integridade, tenho trabalhado o domínio próprio, tenho trabalhado a obediência, tenho trabalhado a fidelidade, tenho trabalhado o temor. Então, qual o tipo de sofrimento que nós temos escolhido? Às vezes a gente está numa fase que parece que só está colhendo espinho. O que deu causa a isso? Só pode ter sido a desobediência. Ou pode ser uma situação assim. Naquele momento, a oração dele foi respondida. Chegou um momento daquela oração. O que será que ele estava pedindo? Será que ele estava, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero saber, como o etíope, o eunuco. Ele não sabia o que ele tinha que fazer, mas ele estava tentando, ele estava buscando. Ele achou uma Bíblia, ele pediu uma Bíblia, descobriu uma Bíblia, ele ouviu alguma coisa sobre Deus. Eu falei, deixa eu ler esse negócio que os judeus leem tanto aí. Que os caras têm um fervor, eles morrem por isso. Deixa eu ler, deixa eu buscar. O que esse Deus aí tem, que esse povo fica com essa fúria, com essa força, com essa autoridade? Esses cristãos aí que estão por aí falando, causando transtorno pelo mundo, o que eles estão falando? O que está falando nisso daí? Deixa eu ler, deixa eu aprender. Às vezes o Cornélio estava na mesma situação. Ele não podia ir na sinagoga, ele não era judeu. Então ele queria saber, Senhor, eu quero mais, mas o que é mais? O que eu posso? Ninguém me ensina. Aí se você ler na sequência, você vai ver que o Pedro foi lá e conversou, e explicou, e pregou, e orou com ele. Então, as suas orações foram respondidas. E logo Pedro foi até ele,
o principal apóstolo, foi até ele. Então, talvez ele estava pedindo isso: Senhor, me dá um norte, me dá um caminho, eu quero uma resposta. Ó o Pedro aí. O Pedro vai te ensinar, Pedro vai te mostrar. Pedro aprendeu e ele aprendeu. Porque aquela situação lá que o Pedro chegou, teve a visão lá do lençol descendo do céu, e vendo os animais, e Deus falou: mata e coma. Que isso, Senhor? Eu não vou botar nada impuro, nunca botei nada impuro na minha boca. E ele falou: não chame impuro o que eu purifiquei. Olha que o italiano. Pedro teve uma lição, e o Cornélio teve uma lição. Ele falou: eu estou vendo que Deus não faz diferença, Deus não faz distinção de pessoas, Deus não tem favoritos. Não é só o povo de Deus que é de Deus, não é só o povo de Israel que é de Deus, é o povo que crê nele. É o povo que crê nele. O italiano creu nele? Amém. O Naamã creu em Deus? Amém. A viúva de Sarepta creu em Deus? Amém. Ou seja, eles quiseram aquilo. O Adão e a Eva, principalmente a Eva, quis o conhecimento, quis a desobediência, quis fazer um teste com a vida deles. O Cornélio, ele quis Deus, ele quis a obediência, ele quis uma vida reta, uma vida que não faz curva, que não faz experiência com a vida. Tem gente que adora uma experiência, tem gente que adora uma aventura, tem gente que adora uma emoção nova, né? Ele tem um monte de emoções: aflição, medo, angústia, insônia, preocupação. Ele adora fortes emoções, mas são as fortes emoções das escolhas erradas. Porque tem outros que têm fortes emoções também. Fortes emoções de desafios novos, de projetos novos, de sonhos novos, que vai te exigir mais. A gente não tem falado do vinho novo? Ai, que maravilha, olha o vinho novo. A vinho a gente lembra de festa, casamento. Mas lembra onde o vinho fica? Nos odres. E o vinho novo, num odre, ele gera pressão. Ele fermenta, ele estica, ele deixa duro, ele deixa com perigo de vazar, perigo de rasgar se não estiver preparado. Então esse vinho novo, ele, por um lado a gente recebe com muita alegria, mas por outro lado a gente sabe, e eu preciso mudar, senão eu vou desperdiçar todo esse vinho. Eu vou desperdiçar todo esse plantio, eu vou desperdiçar todas essas uvas que Deus investiu em mim. Então eu vou agir com ignorância, com desobediência, como um velho homem. Como o velho homem. O velho homem não suporta vinho novo. Se Deus der um vinho novo, vai rasgar, vai desperdiçar, vai derramar tudo, e não dá para devolver, não dá para pegar de volta. Perdeu. Perdi mais um ano da minha vida, perdi um casamento, perdi mais credibilidade, perdi tempo, perdi saúde, perdi. Então, as suas orações subiram até Deus, e Ele as guarda na memória.